Olá, sexto ano, vamos trabalhar? Matéria nossa hoje dentro da educação física é nutrição. Eu gostaria de destacar que dentro da Base Nacional Curricular Comum, a educação física deve sim atuar na área de saúde e dentro dessa área de saúde hoje a gente vai trabalhar em cima de balanço calórico. Espero que sirva para aumentar o conhecimento de vocês. Vamos lá? Todo alimento que a gente ingere tem uma composição química específica dele, tem uma quantidade calórica específica dele e tem os nutrientes específicos, ok? Hoje, como o nosso tema é a parte do balanço energético, a gente não vai se preocupar na parte de nutrientes, a gente vai se preocupar com a parte calórica, tá bem? E aí, gostaria de passar para vocês o seguinte, os alimentos são diferentes no aspecto calórico, como eu peguei, por exemplo, aqui, ó, em 500 gramas de açaí, você vai estar ingerindo aproximadamente 550 quilocalorias. Nos mesmos 500 gramas, porém de cenoura, você estaria ingerindo 210. Peguei duas coisas completamente diferentes, mas para vocês terem uma noção de como a escolha que a gente faz pela refeição que a gente vai fazer, como ela determina grandes diferenças na parte quilocalórica, tá bem? O que a gente tem que fazer em termos de balanço energético é considerar um período maior. Não adianta eu considerar uma única refeição. Essa única refeição isolada, ela tem pouca interferência no nosso corpo, mas a sequência de um comportamento determinado, isso sim pode interferir em como é que eu chego, por exemplo, ao final de uma semana ou de um mês. Outros exemplos de alimentos, tá? Então a gente tem amêndoas, avelãs, nozes, pistache, amendoim, a gente tem vários tipos de alimentos ali e eu destaquei alguns. Amêndoa, por exemplo, tem 600 calorias em 10 unidades de amêndoa, tá bem? Um saco de batata Elma Chips ali, ele tem mais ou menos 415 quilocalorias, tá? Então um pedaço de pizza, tem 300 calorias. Você deve estar se perguntando, mas e o que isso representa no meu dia a dia? Bom, para arredondar, eu vou falar para vocês que a gente precisa, de forma geral, principalmente na idade de vocês, de algo perto de 2.000 calorias por dia, tá certo? Então por aí você já vai vendo, porque você não vai comer uma única refeição com 10 amêndoas. Isso seria um lanche, tá? Seria um intervalo. Você precisaria de várias refeições como essa durante um dia para se sentir satisfeita. Então se você chuta o balde e pega alimentos muito calóricos, você passa dessas 2.000 com a maior facilidade, errando nas escolhas, tá bem? Falando sobre, a gente comentou ali sobre os alimentos, eu vou falar rapidamente agora sobre a parte da queima. O primeiro assunto se tratava da entrada. Agora a gente está falando da parte da queima da energia, tá bem? Metabolismo basal é um conceito que a gente usa para calcular aquilo que a pessoa precisaria de energia apenas pelo fato dela estar viva. Ela pode estar deitada numa cama, sem fazer atividade e dormindo durante 24 horas. Ainda assim, ela gastaria energia para estar viva. O corpo precisa de energia para o cérebro funcionar, ele precisa de energia para o coração continuar batendo, para ele manter a temperatura, para os órgãos continuarem funcionando, enfim. Enquanto há vida, há queima de energia, tá bem? Essa é a parte do gasto. Quando a gente faz, voltando, existe uma queima calórica de metabolismo basal variando de acordo principalmente com o seu peso corporal, idade e sexo, tá bem? Como é que a gente mede? Isso existem testes em laboratório para poder fazer essa medição de qual é o seu metabolismo, existem fórmulas para isso. Mas aí você deve estar se perguntando, e essa tal de quilocaloria que o Fábio está falando toda hora, o que é isso? Quilocaloria é uma quantidade de energia, da mesma forma que metro é uma medida de distância. A quilocaloria é uma medida de quantidade de energia. Como é que eles inventaram o conceito de quilocaloria? Eles aqueceram 1 litro de água da temperatura de 14 graus para 15 graus. Para nós aqui, isso teria que ser numa panela, né? Coloquei numa panela, coloquei no fogo, medi a temperatura, estava 14. Liguei o fogo, fiquei esperando. Quando deu 15, beleza, conseguiram medir quanta energia térmica foi colocada ali e isso ganhou o nome de 1 quilocaloria, tá bem?
como os alimentos também têm essa questão da energia no processo de digestão. Então, quando a gente digere um alimento, ele se transforma em energia. Quando essa quantidade de energia do alimento é calculada, eles também colocam em quilocalorias a quantidade, tá? Ok? Então, esse conceito de quilocaloria, mesmo sendo extremamente vago, mais difícil de pensar do que em 1 metro, você pensar em 1 quilocaloria, eu sei que é mais complicado, mas é a maneira que a gente tem de comparar a ingestão com um gasto. Nessa imagem, estou mostrando para vocês vários esportes ou atividades físicas e o gráfico está desenhado assim, olha. Ele cresce para cá em número de pessoas que praticam e ele cresce para lá na queima calórica de cada atividade, ok? Então eu destaquei 3 aqui que são muito comuns no nosso dia a dia. Caminhar é uma atividade que muita gente pratica, mas ela não é das mais queimadoras, vamos dizer assim, tá bom? Para vocês terem essa noção. Malhar em academia utilizando peso, musculação, alguma coisa nesse sentido, ela é uma atividade que uma quantidade razoável de pessoas pratica e ela é razoável também na queima calórica, tá? E a corrida, ela é uma atividade que uma quantidade também razoável de pessoas pratica, porém ela é das maiores queimadoras de calorias, tá? Então, quando a gente pensa como é que eu deveria fazer um programa para me condicionar e ao mesmo tempo para aumentar minha queima calórica, quanto mais para lá do gráfico, melhor seria a atividade física, tá bem? A questão do tema principal da aula, que é o balanço energético, então, ele vai ficar entre você ver a quantidade que você come em termos de energia e ver a quantidade que você gasta em termos de atividade física mais metabolismo basal, não é? Então vamos lá, ingerir a mesma quantidade que se come em relação ao que se gasta, se a gente equilibrasse, eu como 2.000 calorias e gasto 2.000 calorias, eu deveria manter o meu peso corporal, certo? O corpo ia se manter equilibrado. Se eu comesse mais do que eu gasto, eu deveria engordar. Se eu comesse menos do que eu gasto, eu deveria emagrecer. Essa é a lógica matemática. O corpo não funciona dessa forma exatamente, mas essas são as orientações principais. Ele obedece a esse princípio, tendo aí algumas variações, tá bom? Esses desníveis, como eu disse no começo, eles não implicam em muitas alterações se eles forem pontuais. Eu me mantive um mês inteiro comendo certinho, e aí eu tive uma comemoração, um casamento, e no casamento eu comi pra caramba. É muito pontual, ele tem pouca interferência no contexto todo. Os erros que geram aumento de peso, de corpo, eles são os erros contínuos, tá bem? Tá aí o nosso esqueminha, né? Isso é o próprio balanço energético. E a gente pegou para exemplo final o seguinte, a pessoa viaja para fora do país, entra numa rotina alimentar com hábitos mais calóricos e ela começa a comer diariamente 250 calorias a mais do que ela gasta, tá? Pelo tipo de alimentos que ela põe na dieta dela. Se ela errasse todo dia esses 250 e ela ficasse 30 dias lá fora, comendo dessa forma, ao final de um mês, multiplicando cada dia pela quantidade de dias, ela teria comido 7.500 calorias a mais. Pois bem, isso daqui equivale a aproximadamente 1 kg de peso corporal. Então, se ela ficasse um mês lá e voltasse, ela ia engordar 1 kg. Se ela ficasse 2 meses fazendo isso, ela engordaria 2 quilos. E assim sucessivamente, tá bem? Apenas para vocês terem uma noção de o quanto isso é abrangente e ao mesmo tempo delicado no equilíbrio. O nosso corpo, de forma geral, ele aprende a equilibrar isso muito bem. A gente tem apetite de acordo com o que a gente gasta. Mas entram fatores emocionais, entram mudanças de rotina, entra a parte de genética, e aí isso daí pode ser mexido um pouquinho. Como eu disse, não é matemático, tá bem? Pessoal, dúvidas? Como a gente está num novo modelo de trabalho, mandem para mim as dúvidas pelo caminho que vocês preferirem, tá? Pelo Edmodo, pelo WhatsApp, pelo Zoom, e aí a gente vai respondendo isso particularmente,
Tá bem? Muito obrigado pela atenção.